Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Gente, eu tô meio que sem palavras hoje. Minha palavra a esse lugar é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de poder servi-los. Pastores, que Deus guarde vocês. Que Deus esconda vocês. Que Deus torne vocês invisíveis, sabe? A qualquer tipo de ataque. Que vocês estejam nesse pavilhão tão bem protegidos. E a minha palavra a vocês é de muito obrigado. Um dia me questionaram sobre fé. E eu vi que apenas restava um texto para responder o questionamento. Mas quem me questionou, o texto não bastaria. Ele queria algo a mais. Então naquela noite Deus visitou meu coração para responder aquele questionamento sobre fé. Eu disse que fé é você pisar sem ter chão. Quem se desenvolve em fé não precisa ter chão para pisar. Quando você pisa, ele se responsabiliza com o chão. Dá medo pisar, porque não tem chão. Só que fé é um caminho sem volta. A gente transita no mesmo chão. É porque ele tirou de trás e colocou na frente. Quando eu digo que fé é um caminho sem volta, é que vocês não têm como mais olhar para trás. Se vocês quiserem dar um passo atrás, fiquem à vontade. Não tem chão para vocês pisarem. Só tem chão na frente. E a minha oração é que vocês continuem pisando. Nunca esperem que apareça chão. Pisa. Só pisa. Ele é aquele que se responsabiliza em colocar chão. Só vai ter chão para quem decidir pisar sem ver. Então a minha oração a Deus, a vocês é essa. Não deixe de pisar não. Mesmo que não tenha nada. Deus bota um chão debaixo do pé de vocês. Deus esconda vocês. Essa é a minha oração. É a maneira de eu dizer muito obrigado. Por abençoar minha casa aqui. Obrigado mesmo. Tá bom? Obrigado. Um amigo, pastor Davi está aqui. Um irmão, um amigo. Pastora Luciane Viana? É o maridão? Desculpa que eu sou míope. Eu uso fundo de garrafa. Deus guarde vocês. Tá bom? Não é fácil pregar na frente de gente que prega. Minhas pernas estão tremendo. Não tem uma missão para dar para eles, não? Para eles dar fora rapidinho, fazer alguma coisa? Mas a minha palavra a vocês é de muito obrigado, gente. Já nutria no meu coração o desejo de estar aqui já há muitos anos. Eu só ouvia falar. Hoje meus olhos veem. Parabéns para vocês. Parabéns. Evangelho escrito por Marcos, por favor. Evangelho escrito por Marcos. Zeca.
Ok. Zeca. Eu estava com saudade de você. Só ame fazer eu rever você. Mora tão perto e nem se vê. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Que bom. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 38. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 38. Ele estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Ele estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Ele estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Você pode tomar o seu assento, por favor? Olhe para cá. Olhe para mim aqui, por favor. Existem coisas que a gente não vai entender nunca. Nunca. Pelo fato de ter algumas imagens, de certa forma, meio que pré-estabelecidas dentro de nós. Pré-estabelecidas, não com base em alguma coisa que de certa forma nos foi apresentada. A gente simplesmente pré-estabeleceu-as e quando de certa forma a gente é contradito a esse pré-estabelecimento, a gente não aceita algumas coisas. Você imagina que isso aqui, o cenário geográfico é o mar, ou o dito lago da Galileia. É um lago. O cenário geográfico é esse, um lago. Essa é a imagem que eu precisava, a imagem de um lago. Ter essa imagem dentro de nós é uma imagem que, de certa forma, contribui a tudo que criei como expectativa. A imagem de um lago. O que é difícil entender é que essa imagem que, de certa forma, o lago passa para nós, de uma calmaria um tanto quanto absoluta, está dentro de um cenário geográfico que muda vez por outras em detrimento a uma violenta tempestade que acontece ali vez por outras. A gente não consegue admitir essa ideia de que um lago ele vai se agitar a qualquer momento. E quando esse lago se agita, também se agita a imagem que esse lago, antes de se agitar, criou dentro de nós. E isso é porque esse lago, geograficamente, vive vez por outras em detrimento aonde ele está. Mas ele não muda quem ele é, em razão dele passar por essa agitação violenta toda. Ele está dentro de um funil feito de pedras e montanhas, causada ali por uma depressão que vez por outras venta, e o vento é muito violento.
E ele perde essa imagem de calmo. E isso é difícil da gente entender. O ponto de vista que é normal. Agitar é normal. A gente não consegue admitir a ideia de ser normal. Não é que ele estar agitado hoje, e uma vez terminando essa agitação toda, também termina um processo, e daí para frente não se agitará mais. Não, ele agitou hoje, amanhã ele pode acalmar, sim, mas ele vai agitar de novo. Ele deixa de ser calmo em detrimento à violência de um vento, mas ele volta a ser calmo. Ele continua sendo lago, porém agitado. Tudo se agita, mas ele não deixa de ser esse lago, uma vez estando calmo, continuar passando a imagem que se passa. A gente não consegue admitir essa ideia do normal. Eu julgo não ser normal, mas é normal, vez por outras, esse lago da minha vida vai se agitar. E aí, antes dele agitar a primeira vez, estava tudo muito calmo, e depois se agita, tudo é muito mexido, e depois se acalma. A calmaria de hoje não se iguala à calmaria antes dele se agitar. Ele continua sendo lago, porém mexido. Ele não muda a ideia de continuar passando essa imagem de lago, mas ele é agitado. Isso é normal. Você imagina que no meio dessa agitação toda, eu coloquei alguém dentro do meu barco em razão de julgar que ele teria poder suficiente para, no momento vivido como esse, se contrapor à violência do que eu estou passando, ser quem ele é, reverter o quadro que eu estou vivendo. Mas eu olho para algum canto dessa minha embarcação e percebo que aquele que eu julgava ter poder suficiente para mudar o que eu estou vivendo, dormindo dentro dele. É difícil da gente ter essa ideia de alguém ser quem ele era, em razão de eu ter colocado ele dentro do meu barco. Eu agora passo pelo fato do que eu estou passando e vejo ele dormindo num cenário que eu julgo que ele tem poder em razão de estar acordado. Que eu não tenho uma imagem dele ser quem é, estando da maneira que está, continuar sendo, porque eu pus para dentro do meu barco alguém acordado. Então é difícil a digestão da ideia de que ele dormindo possa, sim, ter se tornado menos ele. Então eu me desespero, porque tudo que a imagem de calmaria gerada dentro de mim, em razão do cenário que eu estou vivendo, passou a se agitar. E aí eu olho para algum canto da minha embarcação e percebo que o único que poderia, de certa forma, mudar o quadro que eu estou vivendo, ele está dormindo. E aí, de certa forma, eu sou impulsionado a querer acordá-lo. Eu quero acordá-lo porque eu não consigo a ideia de que ele é quem ele é, mesmo estando fazendo o que eu não queria que ele fizesse. Então eu acordo porque eu julgo que ele dormindo é menos ele. Na verdade, eu só estou percebendo ele agora porque se agitou tudo. Eu não quero que ele permaneça dormindo,
mas ele não está dormindo agora. Ele já veio dormindo comigo. É porque eu só estou dando volume ao sono dele agora, em razão de eu estar vivendo uma coisa que eu não queria estar vivendo. Então não cabe a mim mantê-lo dormindo, em razão de julgar que ele tem poder para mudar o que eu estou vivendo, sendo que eu não acredito que ele tenha poder de mudar o que eu estou vivendo, continuando dormindo do jeito que ele está. Ele não está dormindo agora, ele já veio dormindo. Ele estava na praia. Quando olhou para eles e disse: vamos passar para outra margem. Vamos passar para outra margem. Isso aqui é na praia. Eu me agito com o vento que está agitando o meu lago, porque eu esqueci de uma conversa que ele teve comigo na praia. Na verdade, esse vento me agita em razão de eu ter perdido a conversa que ele teve comigo na praia. Se eu guardasse a conversa que ele teve comigo na praia, o vento que balança o lago e o meu barco não me tira do equilíbrio. Ele disse na praia: vamos, com a ideia de presença presente. Vamos. Vamos é continuidade de caminhada com. Isso é vamos. Vamos é estar do lado de, acompanhando o. Isso é vamos. Vamos é vocês não estão sozinhos nessa. Isso é vamos. Vamos é a ideia de eu estarei presente no trajeto. Isso é vamos. Vamos. Vamos passar. Não é passar por aquilo que está acontecendo, é passar por onde algumas coisas vão acontecer. Então isso é passar. Vamos passar. Vamos passar. Passar. Não é permanência. Passar. Não é ficar. É passar. Vamos passar para outra margem. Outra margem. Algumas coisas vocês precisam ter na mente. Aonde vocês estão e para onde vocês vão. Antes mesmo deles colocarem o progresso de navegar e pô-lo dentro do barco e começar a remar, eles já ouviram na praia sobre a realidade da outra margem. Eu vou repetir para você. Antes deles irem para dentro do barco e começar a navegação, eles ouviram na praia a realidade de uma outra margem. Eles estão ouvindo o seguinte: nada é tão poderoso do que a realidade que eu estou dizendo a vocês, que possa, de certa forma, surgir no trajeto, a fim de que isso, de certa forma, possa ser instrumento de nos prejudicar a chegar. Quando ele diz, vamos passar para outra margem, ele está deixando muito claro, nada é forte bastante para nos atrapalhar de chegarmos na outra margem. Então nada é tão poderoso que de certa forma vai acontecer, a fim de nos atrapalhar a chegarmos na outra margem. A outra margem já é uma realidade. Ainda que a gente permaneça na praia, ele está dizendo, vamos passar para outra margem. Ainda que a gente peça um tempo para pensar, ele está dizendo, vamos
atravessar para outra margem. Ainda que a gente peça um tempo para raciocinar, para tentar entender, ele está dizendo, vamos passar para outra margem. Então nada do que vai acontecer no trajeto tem poder o suficiente para contrapor o poder dessa realidade sobre chegar em um lugar. Chegar em um lugar. Chegada numa outra margem. A outra margem já era uma realidade. Ele só está dando início aqui. Mas antes desse início, ele já foi lá no final. Já preparou um final para quem decidir começar. Então nada que aconteça no trajeto há de nos prejudicar, a fim de atrapalhar a gente chegar. Jesus não trabalha com tentativas. Vamos ver, quem sabe talvez possa ser que cheguemos. Não, ele diz, vamos passar para outra margem. Vamos passar para outra margem. Quando eles entram no barco, está escrito aí, eles colocam Jesus para dentro do barco. Imediatamente, Jesus vai para a popa do barco, colocar a cabeça em um travesseiro e dormir. Ele não está dormindo porque a tempestade chegou. Ele dormiu antes dela chegar. Por isso que essa tempestade não o acorda, porque ele já dormia antes. Vou falar de novo. Por isso que essa tempestade não o acorda, porque ele dormiu antes. Enquanto ele vai para a popa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, a experiência, ela é tão tendenciosa a fazer com que a gente assuma alguns lugares que não nos pertencem, mas julgamos estarmos capazes a ocupar esse lugar em razão de acúmulo de uma experiência. A gente assume remo, que afinal de contas o barco é nosso. A gente assume o remo, porque afinal de contas eu conheço o lago. A gente assume o remo porque julgamos, em razão de um histórico de experiência, somos dotados o suficiente de um acúmulo de experiências tão marcantes, e isso faz com que a gente assuma o remo para tentar chegar em um lugar que, quando ele conversou com a gente na praia, em momento nenhum ele nos pediu ajuda para isso. Ele disse, vamos passar para outra margem. Quem decidiu assumir o remo foi você. E agora a tempestade se iniciou. E é difícil de você largar o remo, porque as suas experiências dizem para você, se mantenha, porque você tem um controle disso. Se mantenha, porque já que ele dormiu, e ele não está fazendo absolutamente nada do que você criou na sua cabeça, que ele tivesse poder para fazer, então faça você. A gente se mantém com o remo, tentando chegar em um lugar que não nos compete. Não é o quanto a gente rema, é o quanto a gente descansa. Eu vou repetir para alguém. Somos bons em remar, mas somos péssimos em descansar. Já que eu conheço o barco, eu conheço o remo, eu conheço o lago, eu conheço o trânsito, o trâmite, então não cabe a mim, no momento tempestuoso, largar o remo, porque eu digo para mim, se eu largar o remo, o que vai ser disso aqui? Ele disse na praia, vamos passar para outra margem.
Ele não disse: eu vou precisar de você para esse trajeto. Eu preciso que você pegue o remo pelo amor da tua vida. E a gente se mantém segurando o remo, achando que a nossa insistência, de certa forma, acharmos que estamos com controle disso, que a gente rema, e não chega. E não vai chegar. Ninguém chega em um lugar fazendo aquilo que ele não abriu precedente para que a gente fizesse. Porque se chegarmos fazendo o que ele não deu ordem para fazer, a gente vai incluir no histórico do testemunho o que fizemos. A gente continua achando que pelo fato dele estar dormindo, ele é menos ele. Algumas coisas estão erradas em mim. Quando ele entra no barco, ele já vai para a popa. E você sabe onde é a popa? A popa é a parte de trás. Se ele está atrás, eu assumo o remo, eu estou na proa. Alguma coisa está errada. Eu com o remo me mantenho na frente. E ele está atrás. E quando ele entra no barco, ele põe a cabeça num travesseiro. Aquele travesseiro já estava ali. Qual é a razão daquele travesseiro estar ali, se não for para utilizá-lo da maneira que ele está utilizando? Ele já providenciou um travesseiro para essa travessia. É você que não viu. Você está valorizando mais os remos, porque isso requer força de empregação, do que você atentar para um pequeno detalhe no meio dessa embarcação toda. É um travesseiro no canto da embarcação. Não é possível que esse travesseiro está ali por acaso. Até pelo fato de Jesus estar usando. Remamos, e já havia um travesseiro para essa travessia. E agora a gente está olhando para ele, se utilizando daquilo que pertencia a gente, julgando que ele está sendo menos ele, em razão dele estar fazendo aquilo que já deveríamos estar fazendo há muito tempo. A questão é que quando você está acordado, ele está dormindo. E se você estivesse dormindo? Então não questione a ausência dele, questione a sua ausência de estar com ele. Não é sobre um Jesus que dorme, se tornando ausente do processo da vida que eu estou vivendo, mas são marinheiros dotados de experiência suficiente, que me afasta do lugar que ele está, em razão de me manter em uma posição que não me cabe ocupar agora. Mas eu insisto em permanecer no lugar que não me pertence, em razão das minhas experiências. Eu tenho que me manter remando, senão isso aqui quebra. Ele disse na praia: vamos passar para outra margem. Quem decidiu assumir o remo foi você. Ele decidiu botar a cabeça no travesseiro. E agora eu me desespero, eu me desequilibro. Porque eu estou me utilizando de forças, sem nenhum tipo de resultados,
mediante aquilo que eu faço com as minhas forças. Eu não estou tendo resultado, pelo contrário, começou a piorar, porque as águas começaram a entrar no barco. Isso vai me incomodando a cada momento, porque a tempestade é violenta, as pancadas no casco me causam medo. Eu já estou ficando cansado. E cada olhada que eu dou para a popa, ele continua dormindo. A gente criou uma imagem dele absolutamente equivocada, que ele tem que acordar em razão do que eu estou vivendo. Não, ele tem que acordar. Quem te disse isso? Na verdade, quem está mais dormindo nessa história aqui sou eu. E quem está mais acordado aqui é ele. É porque o ponto de vista aqui está errado. Não é possível que ele não vá acordar. Não. Não é possível que você continue. Não é possível que ele vai se manter. Não é possível que você vai insistir. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, o barco quebra. Quem foi que te falou que vai quebrar? A questão é que você está se esquecendo do que ele falou na praia. Você acha que ele não saberia o que estava por vir? Ele só não contou para a gente. Tanto que ele disse, a outra margem. Não se esqueça, a outra margem. A outra margem. Pode acontecer algumas coisas no trajeto, mas não esqueça, a outra margem. Não perca o foco da outra margem. Não desista da outra margem. Não, eu estou te falando da outra margem. Eu não posso te contar do que vai acontecer aqui, mas eu quero que você, mesmo vivendo o que você vai viver aqui, não se esqueça da outra margem. Vamos passar para outra margem. Leia depois. Havia com eles outros barquinhos. A gente acha que a tempestade é só nossa. Mas tem outros barquinhos vivendo a mesma tempestade porque estão no mesmo lago. A diferença é única. É o mesmo lago, havia outros barquinhos. A diferença é, quem está no nosso? Sabe o que me incomoda? É ver que esses outros barcos não estão tão desesperados quanto o nosso. A gente tem o que eles não têm e se desespera muito mais do que eles não tendo o que temos dentro. Você não vê os outros barcos gritando, desequilibrados, postando coisas indevidas, sangrando pessoas com palavras, gestos, escritas. Você não vê os outros barcos desesperados. Não. Agora você vê eu desesperado mesmo tendo no barco quem tenho. Essa tempestade toda, ela chegou num momento muito oportuno. E eu preciso entender isso o mais rápido possível. Ele está na popa, diga popa. É interessante que ali fica o leme. Não, ele está dormindo, eu sei, mas ele está dormindo aonde fica o leme. Ok. É você que rema, mas ele dorme aonde está o leme. Quem faz a força é você, mas quem dá a direção é ele. Ok, o remo é seu, o barco é seu, mas quando ele entrou, ele já foi para um lugar.
que essa tempestade pode ser violenta, mas ele está dormindo no lugar da direção. Como se ele dissesse: não é sobre remar. Tempestade não se vence remando. Tempestade se vence descansando. Deixa eu falar uma coisa para alguém muito específica aqui. De repente você esquece tudo do que eu falei até agora, mas guarde isso para o lugar que eu vou te levar. Eu preciso de você descansado. Por isso que na praia eu disse a você: vamos passar para outra margem, chegar aonde ele determinou que a gente chegue. Não requer esforço nosso, requer descanso. Existe uma outra margem que a gente só vai descobrir depois de descansar. Não é o quanto vocês remam, é o quanto vocês descansam. Está na hora da gente inverter os papéis. Não adianta a gente ficar insistindo. Alguém vai dizer para nós que esse barco tem 12 metros. 10 metros. Alguém vai dizer que esse barco tem 18 metros. Se ele tivesse 10 metros, a distância da popa para a proa é pequena ou grande? Pequena ou grande? Pequena ou grande? Pequena. É uma distância pequena da proa, da onde eu remo, para a popa, da onde ele descansa. Quando eu entendo que eu tenho que sair desse lugar, e para me sair desse lugar eu tenho que abrir mão dos meus remos, e olhar para trás e perceber que não é ele que acorda para vir me socorrer no momento que eu estou, mas é o momento que eu estou que me desperta para ir até ele. Entenda uma coisa, essa tempestade tem uma função: acabar com a nossa distância. Porque é possível estarmos no mesmo barco, vivendo tão distante. Porque disseram para mim que o suficiente é colocá-lo dentro do barco, mas não me disseram que eu precisava de me relacionar com ele. Só pelo fato de tê-lo dentro do barco é suficiente? Não é suficiente. Entenda que mesmo estando no mesmo barco, é possível que a gente esteja tão distante. Eu aqui com as minhas experiências, tentando ter o controle de alguma coisa que não me cabe mais. A minha saúde já foi embora, a minha pressão está oscilando, as minhas pernas estão inchando, o meu coração está acelerado demais, é uma dor que caminha pelo meu corpo. Eu quero me manter, porque a minha experiência diz: permaneça, reme, dê tudo de você. E Jesus está lá na popa, dormindo, no meio desse saculejo todo, ele está dormindo, no meio dessa pancadaria toda, ele está dormindo. Porque ele quer dizer para você: nunca se vença uma tempestade com as suas forças. Tempestade se passa por ela. Você se esqueceu de tudo que eu conversei com você na praia. Eu disse para você na praia: vamos passar. Vamos passar. A tempestade pode estar te... Mas eu disse: vamos passar. Vamos porque eu vou. Passar porque nada nos para. Chegar porque eu te dei destino. Vamos porque eu vou. Passar porque nada nos para. E na outra margem porque eu te dei um destino. Vamos passar para outra margem. Mas a gente continua insistindo em remar.
quando eu entendo que eu estou vivendo no mesmo barco, tão distante, e que eu estou passando não o desperta, eu preciso entender isso o mais rápido possível. Então eu largo os remos, mas essa distância tão curta parece uma eternidade quando eu decido me posicionar de maneira certa. Entenda que quando se larga o remo e começa a caminhar em direção à popa, a tempestade continua. Quando você vai se aproximando dele, a tempestade continua. O texto diz, e se aproximando dele, para se aproximar dele na popa, eu tive que sair da proa. Eu tive que abrir mão dos meus remos. Eu tive que parar com as minhas forças. E perceba que no trajeto de querer me aproximar dele, a tempestade pode estar sacudindo o barco, mas não me impede de me aproximar dele. Porque o desejo de estar próximo é mais forte do que aquilo que está tentando me manter distante. Vou repetir, o desejo de estar próximo é mais forte do que aquilo que quer me manter distante. Aquilo que me mantém distante só me segura enquanto eu não acordo. Depois que eu acordo, eu largo o remo. O barco está sacudindo, mas eu largo o remo. Está tudo sacudindo, mas eu largo o remo. E nada me impede de me aproximar. Mesmo cambaleando, eu vou me aproximando, eu vou me aproximando. Eu vou me aproximando até que o texto diz que eu me aproximei. A pior tempestade não é essa que está acontecendo aqui fora. É essa que começou aqui dentro. A tempestade de fora se acalma de uma maneira, a tempestade de dentro só se acalma dessa maneira. E me aproximando dele. A gente está esperando que ele acalme as coisas aqui de fora. Ele está dizendo, vem para cá. Larga o reminderehaia. Vem para cá. Vem para cá. Eu não preciso de você remando, eu preciso de você descansando. Porque a terra que eu vou fazer vocês pisarem daqui a pouco, eu vou precisar de vocês, tá? Vocês precisam entender que esse ano não precisaria ser num ginásio. Não poderia ser, porque vocês iam estar muito descansados para 2021. Precisaria ser do jeito que está sendo, para vocês descansarem. Porque a terra que vocês vão pisar em 2021, vocês precisam chegar descansados. Vocês já cansaram demais. Vocês já remaram demais. Vocês já perderam demais. Vocês já se machucaram demais. Vocês já se arrebentaram demais. Aí Deus começou a permitir o barco sacudir, o lago se mexer, para reduzir o número. E você está sentado, descansando. Quanto menor a exigência, menos cansado eu fico. Se fosse num ginásio, você não estaria sentado. Se fosse para 10 mil, 20 mil, quantas pessoas fossem, vocês estariam agitados. Só que há um projeto para 2021. Vamos passar para outra margem. Essa outra margem precisa que vocês cheguem. Porém, não como terminou 2019. Tão cansados. Tão preocupados. Por isso que antes de domingo vocês vão bater a meta. Como é que você consegue me explicar bater numa meta com menos? É para vocês saberem que quem cuida sou eu, não é vocês.
vem para a popa. Eu estou dormindo, mas eu estou com a mão no leme. Eu estou dormindo, mas eu estou com a mão no leme. Eu estou dormindo, mas eu estou com a mão no leme. Eu estou dormindo, mas eu estou com a mão no leme. Larga o remo. Descansa. Larga o remo. Foi para perto. Aí quando chegou aqui nesse lugar, com o travesseiro, ele botou a cabeça ali e está dormindo. E aí a gente chega com uma voz, uma voz medrosa, uma voz, sabe, uma voz de morte, uma voz calma, uma voz baixa. Não se compara com o barulho da tempestade, a minha voz e a sua. Mas quando a gente fala, para minha surpresa e para a sua, está escrito aí, quando eles chegam aqui, eles dizem assim, Zeca, mestre, acorda. E para minha surpresa, ele acordou. Peraí, como que o barulho da tempestade não o acorda? Se o barulho da tempestade é mais alto do que a minha voz. Porque a gente precisa entender, essa tempestade veio para acabar com a nossa distância. Essa tempestade veio para acabar com a distância. E quando eles chegam aqui e dizem assim, mestre, acorda. Mestre, acorda. O texto diz que ele despertou. Despertou. Porque não é ele que sai da popa e vem para a proa. Eu é que saio da proa e vou para a popa. O que eu vivo não o fará acordar para mim, mas o que eu vivo me fará despertar para Ele. Quando Ele ouve a minha voz, Ele acorda e repreende a tempestade. Vou repetir. O resultado de uma tempestade repreendida é pela minha dedicação em me aproximar dEle. E acabar com essa distância mesmo estando no mesmo barco. Aí sabe o que a gente lê aí? Quando eles acordam, ele desperta, repreendeu a fúria do vento. E o texto diz, chegou. Alguém mais entendido do que eu vai escrever assim, eles já estavam perto, não poderiam chegar, porque eles não estavam onde deveriam. Vocês estão tão próximos. Ainda bem que está sendo filmado. Vocês vão pisar numa terra que ninguém nunca pisou. Nunca. Por isso essa preparação toda. Vamos. Só lembre o que ele falou com vocês em janeiro. Vamos passar. Vamos passar. Deveria estar escrito aqui assim. E ele dormia com o corpo deitado no travesseiro. Poderia, sim ou não? Mas o texto diz que era a cabeça. Porque é aqui que a gente trava as piores batalhas. É aqui aonde crescem as guerras mais terríveis.
É aqui que somos roubados. É aqui. É aqui que nós se utilizamos das armas espirituais. É aqui. Jesus está dizendo: eu quero descansar a cabeça de vocês. Descansem. Descansem. Quem já concluiu esse texto sabe que terra é essa que eles pisaram. Precisavam estar muito descansados. Terminei. Você quer cantar? Sabe? Tem gente que entrou aqui e está aí na internet. Questionando tanta coisa. Os mais novos vão ficar assim: uau, o que é isso? Mas quem é de muito tempo, pouquinho de tempo atrás, como eu sou, vai lembrar de algo parecido como esse, assim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É possível que você tenha se esquecido disso. Descansa um pouco, porque o que está para acontecer, descansa. Pois somente seria muito para mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quanto enfim tiveres que tomar decisão. Você pode orar? Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Você pode ir aqui tuas mãos. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo Chiari che mi trova. Apri a rassuri. e o teu trabalho é Ame! Descansa! É meu, O que está para acontecer em 2021 vai requerer muito de você. e o teu trabalho é Ergue a labaracota na maramassura barraia. Gente do céu, o que é isso? todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Jesus, o que é isso? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Está
te boto deitado no travesseiro. É tempo de descansar. Jesus, que é isso? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho. Jesus, que é isso? Levante sua voz e ore um pouquinho. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é de oração, ore. Espírito Santo. Quem é de guerra, guerreie. Espírito Santo. Abre a raça. Tem algo aqui dentro, gente. Deus está tocando em pessoas na internet. Gente, eu estou todo arrepiado. Oh. Ora bababacatotorobos. Rabababacototorobos. Fale em línguas. Ore em línguas. Espírito Isso. vem, Espírito vem, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus. Espírito vem. Sopra dos quatro cantos aqui dentro. Espírito de vida. Sopra aqui dentro agora. Espírito Santo. Espírito de vida. Espírito vem. Sopra aqui dentro agora. Espírito Santo. Espírito de vida. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Tem alguém com vontade de gritar Eu aqui? quero viver. Tem alguém com vontade de adorar a Deus aqui? Solta a tua voz. Solta a tua voz. Faz meu coração Solta a tua arder voz. de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Senhor. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Tem alguém sentindo ele Santo aqui? Espírito, desce como fogo. Eu não estou te ouvindo. Tem alguém sentindo ele aqui? Incendeia. Tem alguém sentindo o dono da casa aqui? Ah! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, Santo desce, Espírito, desce, como desce, fogo. desce. Incendeia, incendeia.
Espírito de vida. Espírito de vida. Aonde houver um missionário da AME, sopra na vida deles agora. Espírito de morte, bota em retirada agora. Espírito de vida, assuma o controle agora. Agora. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como